dia me alcançaste com o teu amor, me atraíste a ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador. Irmãos, uma boa noite a todos, que a paz de Salvador Jesus Cristo seja com todos os na noite deste dia, esse dia que o Senhor fez, nele nos regozijamos e nos alegramos, que o Senhor abençoe aos nossos amigos e aos familiares que habitualmente, que Deus os abençoe abundantemente. Agradecemos a participação na noite de hoje
Sejam muito bem-vindos ao Rui, Diácono Rui, Nalva, Viviane, a Vera, Joaci, Michel, a Leda Sampaio, né? A irmã Marlene Souza Cruz. Agradecemos a todos esses irmãos que estão conosco no dia de hoje. Ana Cláudia Vasconcelos, um prazer poder contar com a participação dos irmãos nesta nossa live. Irmãos, nós vamos orar, agora que já tivemos o nosso prelúdio, para aproveitarmos e nos preparar em oração. Nós vamos agora orar com os irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, muito agradecidos por esse dia, especialmente por esse momento onde vamos refletir na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe, dando-nos a instrução, a iluminação, a orientação, o discernimento do Teu Espírito. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja, reunida em famílias agora, dos nossos amigos e dos nossos familiares, aqueles que têm acompanhado a nossa live. Tem misericórdia, Senhor, de nós, dá-nos a Tua direção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estaremos lendo um trecho da palavra do Senhor para a nossa reflexão. Agradecemos também a minha esposa que está aqui assistindo conosco. Agradecemos a todos os irmãos que estão entrando aí para participar da nossa live. Nós vamos ler juntos, aqueles que quiserem ler, quiserem acompanhar a leitura, página 106 do Novo Testamento, capítulo 6 de João. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 12. Diz o texto assim: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Que o Senhor nos abençoe, orientando-nos através desse texto que lemos. Irmãos, o capítulo 6 narra o milagre da multiplicação e diz o texto, desde o seu início, que seguia a Jesus numerosa multidão. E em dado momento, Jesus, erguendo os olhos, vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipos: Onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Jesus já sabia e estava então experimentando os seus discípulos. E eles responderam que não tinham condição, que não tinham como alimentar aquela multidão toda. E então alguém lhe disse: há aí um rapaz, o texto que nós lemos, né? Está aí um rapaz, foi Simão Pedro que informou a Jesus, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a partir daí, Jesus vai então fazer o milagre da multiplicação desses 5 pãezinhos e desses 2, coisas simples, bastante simples. E nós vamos aprender aqui 3 lições, irmãos, com esse milagre da multiplicação. 3 lições importantes para a nossa vida e que servem de orientação para a nossa trajetória, para a nossa caminhada. A primeira lição que nós aprendemos desse milagre é que Jesus nos ensina a valorizar as coisas ordinárias da vida.
Jesus nos ensina a valorizar as coisas simples da vida, as coisas pequenas da vida. É isso que o texto nos ensina. Havia ali 5 pãezinhos, e os pães eram pães simples, feitos de cevada, que eram mais simples, né, do que o habitual. E 2 peixinhos apenas, tá? De um rapaz, provavelmente um adolescente. E Jesus então nos ensina que nós devemos valorizar, porque é a partir de coisas pequenas que Jesus fez um grande milagre. Alimentou mais de 5.000. Só o texto diz que apenas de homens, só homens tinham mais de 5.000. Naturalmente haviam mulheres, haviam crianças. Ali mesmo esse rapaz era um adolescente, muito provavelmente, né, segundo o texto bíblico, e estava lá junto daquela multidão. Portanto, irmãos, são com coisas simples que a vida vai criando significados, vai amadurecendo, nós vamos então caminhando através de coisas pequenas. Toda grande, né, realização, ela começa pequena. Então Jesus nos ensina a valorizar as coisas ordinárias, as coisas simples, as coisas pequenas da vida. Nós, nesse tempo de pandemia, temos aprendido a valorizar. Nós estamos fazendo uma reengenharia das nossas ações, do nosso comportamento. Nós olhamos para trás e vemos quantas vezes nós deixamos de valorizar coisas simples, como estar na igreja, né? Como abraçar um irmão, como estender a mão para um cumprimento. E nós não temos condição de fazer isso hoje por causa das limitações impostas por essa pandemia. Temos falta de coisas simples da vida, de um abraço, né? De um aperto de mão, tá? De um simples abraçar e beijar dos nossos irmãos. Nós vemos como importante para a vida as coisas simples, como eram simples aqueles pães e aqueles peixes, e como Deus transformou num grande milagre, numa grande realização, aquelas coisas simples que tinha às suas mãos. A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, e Jesus nos ensina que a gratidão precede o recebimento da bênção de Deus. E diz aí a primeira parte do texto, do versículo 11, diz assim: e tendo dado graças, o distribuiu entre eles. Então, antes da distribuição daqueles pães e peixes, Jesus, ele, erguendo os olhos, diz assim: então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Antes da distribuição, antes de distribuir a bênção, antes de alimentar o povo, o que seria uma grande bênção para toda aquela multidão, Jesus então agradeceu a Deus o recebimento daquela bênção antes de destiná-la ao povo. Assim nós devemos esperar em Deus, irmãos. Assim nós devemos ter no nosso coração esse desejo de agradecer sempre. Esse desejo de nós nos voltarmos para Deus e agradecer pelas coisas pequenas da vida. Não é preciso esperar por um grande milagre para nós agradecermos a Deus. Temos coisas demais para agradecer. Se nós observarmos o que acontece conosco desde o momento em que nós abrimos os olhos no nosso leito, pela manhã, depois de uma noite de sono, de a possibilidade de nós nos levantarmos do leito, de caminhar com os nossos próprios pés, de enxergar, de poder falar, de todas essas coisas que nós normalmente não prestamos atenção e normalmente nós por elas não agradecemos. São coisas simples do dia a dia, o ato de respirar, esse oxigênio tão necessário, tão vital, que tem matado a muitas pessoas nessa pandemia, a falta de ar, a falta do oxigênio,
e nós temos muito a agradecer a Deus pelo oxigênio gratuito que nós recebemos a cada segundo, a cada momento da nossa vida. Então, irmãos, nós aprendemos a lição. O texto nos ensina que a gratidão precede o recebimento das bênçãos de Deus. Temos que agradecer mais, temos que orar mais, e a nossa oração de gratidão, ela não deve faltar na lista de oração que nós devemos fazer todos os dias e várias vezes ao dia ao Senhor durante a trajetória de nossa vida. E, finalmente, irmãos, há uma terceira lição que nós aprendemos aqui. A lição que nós aprendemos, e Jesus nos ensina, que a sua provisão satisfaz. A melhor provisão é aquela que satisfaz a alma. Observe o versículo 12. Diz assim: E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, irmãos, nós observamos aqui neste versículo que a provisão de Jesus satisfaz a vida humana, satisfaz a necessidade de alimento, mas a melhor provisão é aquela que satisfaz a alma, e está no capítulo 6, o mesmo capítulo aí. Dê um pulinho lá no versículo 35, olha o que Jesus nos diz. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o melhor alimento. É importante nós nos alimentarmos do pão material, mas é insubstituível o pão da vida. É insubstituível o alimento da alma. Ele mitiga a nossa fome e dessedenta a nossa sede. Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. A fome e a sede da alma são as piores necessidades que o homem natural tem. E todo aquele que encontrou a Jesus e tem essa possibilidade de se alimentar do pão da vida, encontrou o melhor alimento. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, que você aprenda com esse milagre da multiplicação as bênçãos que dele nós retiramos nesse momento. Jesus nos ensina a valorizar as pequenas coisas. Jesus nos ensina que a gratidão precede o recebimento das bênçãos de Deus. Jesus nos ensina que a sua provisão satisfaz, a provisão material, mas a melhor provisão é a que satisfaz a alma. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração para todos os nossos irmãos. Amém. Irmãos, agora orar, queremos agradecer as bênçãos deste dia, estarmos vivos, estarmos respirando, enxergando, falando, andando, nos alimentando, tantas coisas que nós temos na vida, o funcionamento dos nossos órgãos internos, cada um deles, o nosso coração batendo, o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso pulmão, o nosso cérebro. Nós estamos aqui pensando, interagindo através dessa live, tantas coisas para agradecer. Nós queremos agradecer também, e muito especialmente, pelo aniversário da Valéria Gonçalves, no dia de hoje. Valéria Gonçalves de Souza, tá? A Valéria, esposa do Robinho. Nós agradecemos muito a vida da Valéria e agradecemos pelo seu aniversário do dia de hoje. Nós louvamos a Deus pela vida da Valéria, desejando que Deus a abençoe abundantemente. Nós continuamos a orar pelos enlutados, pela Margarete Samarelli, colega de trabalho, pela sua filha Amanda, que está enferma. Nós também
Pedimos pelas nossas igrejas, nossos idosos, os enfermos, os desempregados, todos os segmentos etários da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos. Também pelo Josué, meu cunhado, pela Lu, pelo Carlos Peter, que agora está desempregado, ficou desempregado, pela Janete, a minha irmã, que está convalescendo, não está ainda bem como gostaria, como nós gostaríamos que estivesse. Nós estaremos então colocando diante de Deus a vida dessas pessoas. Vamos então, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, Senhor, pelo dia de hoje e pelas bênçãos que recebemos desde o momento em que abrimos os nossos olhos no nosso leito, depois de uma noite de sono, e passamos todo esse dia, vivemos todo este dia. Agradecemos, ó Deus, pela vida que nos preservas. Agradecemos, ó Deus, por cada família de nossa igreja, pelos nossos amigos e familiares. Agradecemos profundamente pelo aniversário da Valéria, rogando as tuas bênçãos abundantes sobre a sua vida, Senhor. Tem misericórdia da Valéria, abençoando, Senhor, a sua saúde física, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, a sua vida, a vida do seu esposo, Robinho, e de sua família. Tem misericórdia, Senhor, desta preciosa vida. Nós te agradecemos por esse dia tão especial do seu aniversário. Rogamos, ó Deus, que tu os enfermos, ó Deus, como já citados aqui, de colegas nossos de trabalho, da Margarete, a sua família, a sua filha. Misericórdia, Senhor, destas vidas, ó Deus, abençoando-as abundantemente. Abençoa também, ó Deus, os nossos familiares que foram aqui citados, o Josué, sua esposa, Lu, a minha irmã, o Carlos Peter. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa-nos, ó Deus, em função desta pandemia que nos acomete. Tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa saúde emocional. Tem misericórdia, Senhor, da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual. Ó Deus, robustece, Senhor, fortalece, Senhor, a nossa alma, o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa força que necessitamos, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, das nossas autoridades, dos profissionais de saúde. Tu podes, ó Deus, fazer parar essa pandemia, porque tu não mudaste. Tu és o mesmo Deus do passado. Tu já fizeste isso no passado. Podes fazer hoje novamente. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a Deus pela sua vida, vida de cada família reunida conosco no dia de hoje, todos os nossos amigos e os nossos familiares. Agradecemos a Deus pelas pessoas que aqui nesse dia passaram por aqui na nossa telinha. Agradecemos ao presbítero Adelmir, que está também assistindo, a Leila Rangel Lucas, a Cíntia, né? Agradecemos a todos esses irmãos que estão participando conosco aqui, a maioria já citado, né? Nós agradecemos muito por todos esses. Sejam muito bem-vindos, é um prazer muito grande poder contar com os irmãos nesse nosso trabalho. Todos os nossos familiares, né? Quem, irmão? Quem? A Vera, né? Nós citamos no início a Vera, a Renata, todos os nossos irmãos. Muito obrigado pela participação, pelo apoio a esse trabalho, que é muito importante para a nossa vida, o enlevo da nossa alma, o nosso crescimento espiritual e a maturidade de nossa fé. Que o Senhor abençoe a todos, dê uma noite muito abençoada de sono a todos os nossos irmãos, aos amigos e familiares. Deus os abençoe abundantemente. Amém.